menina de 3 anos estava olhando um livro de ilustrações, de pinturas sobre o Natal. E esse livro era ilustrado por pinturas do famoso pintor Giotto. E ela então estava virando a página, né? Uma menininha, e de repente ela abriu numa página cuja pintura dizia A Matança dos Inocentes. E na parte de baixo dessa pintura tinha um monte de corpos desnudos de crianças pequenas amontoadas. E ela então virou para a mãe e perguntou: mãe, mas de onde são estes? Quando a gente pensa em Natal, normalmente a gente pensa em presente, árvore de Natal, né? Hinos, músicas, bate-sino, pequenino, sino de Belém, aquela coisa presépio. E a gente pensa nos momentos alegres, né, felizes, que o Natal representa. E representa tudo isso. Mas a história bíblica do Natal tem um lado sombrio também. O Natal, e é interessante porque conversando com um ou com outro, você sabe, eu conheço gente que o Natal é uma época depressiva. Em vez de ter um efeito positivo, tem um efeito negativo. A pessoa nem sabe muito por quê, né? Mas quando a gente lê a história do Novo Testamento, a história do Natal, nós nos deparamos com um episódio, que é o episódio de hoje, que é um episódio sombrio, feio, pesado. E ele está registrado em Mateus, no capítulo 2. Eu gostaria de convidar vocês para lerem comigo essa passagem, que não está na tela. Abre a sua Bíblia, se você está com ela aí. Mateus 2. E nós vamos começar no versículo 1, e eu vou saltear um pouquinho aqui, ler alguns versículos desse capítulo. Depois que Jesus nasceu, Mateus capítulo 2, versículo 1, depois que Jesus nasceu em Belém de Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. E tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta Miqueias. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. E entraram na casa e viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe, fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar matar o menino, ou procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite, partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Versículo 16. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso
e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. E se cumpriu então o que fora dito pelo profeta Jeremias: ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Senhor, ajuda-nos a ver as coisas como elas são. Ajuda-nos a enxergar o mundo como ele é. Mas, Senhor, lembra a cada um de nós que existe esperança, que existe consolo, que existe um futuro que o Senhor preparou. De tal maneira que nessa certeza o nosso presente se torne mais leve, mais alegre e cheio de propósito. Abençoa a tua palavra nessa manhã. No nome de Jesus. Amém. Herodes ameaça. Ele chama os magos secretamente, informa-se com eles a respeito do tempo em que a estrela apareceu. Envia os magos a Belém para que eles tragam a informação exata de onde está esse menino. E, lógico, ele declara a intenção de ir também adorar o recém-nascido rei dos judeus, como os magos do Oriente falaram quando chegaram em Jerusalém. Eu posso imaginar a cidade com a chegada dessa caravana do Oriente, né? Muito peculiar, né? E ele então olha aquele pessoal chegando, sei lá, de camelo, né? A gente já imagina a cena, uma viagem longa, com carga, né? E gente junto, né? Aquele cortejo entrando na cidade, e eles começam a perguntar na cidade: onde é que está o rei? Onde é que está o recém-nascido rei dos judeus? Porque eles não são dali. Eles não têm a noção da política local, eles não têm esse conhecimento refinado do que está acontecendo na Judéia ou em Jerusalém. Para a cabeça deles, existe uma indicação forte de que algo que eles esperavam aconteceu. E eles querem ter um encontro com esse ser especial, aguardado. A cidade toda se comove, o rei fica em alvoroço, e ele anda a chamar os magos secretamente. Interessante esse detalhe do texto. Ele chama esses sábios do Oriente secretamente. Por quê? Por que secretamente? Obviamente, se ele fizesse um estardalhaço nessa audiência, né, no palácio, com os sábios do Oriente, isso ia causar uma série de perguntas ao povo local. E por que ele está chamando os magos? Porque todo mundo sabia quem Herodes era. Quem era Herodes? Herodes foi contemporâneo de Otaviano, que depois se tornou imperador César Augusto e que inaugurou o Império Romano. Até Júlio César, Roma era uma república, a República Romana, mas a partir de Otaviano, que se mudou de nome várias vezes, a gente conhece ele, o último acréscimo foi Augusto, né, que ele foi ganhando, o nome dele foi aumentando. Esse foi o Senado, depois que deu esse título para ele, nós o conhecemos como César Augusto, e foi contemporâneo de César Augusto. De Marco Antônio, de Cleópatra. Esse é o Herodes, que reinava na Palestina, no Israel daquela época, e o seu reino foi muito grande, ele aos poucos foi conquistando mais e mais, ele meio que herdou isso do pai dele, Antípater. E Herodes era alguém que teve um reino muito interessante, um reino longo, de muito progresso político, de muito investimento nas artes, de muita construção civil, e ele era uma pessoa extremamente importante para Roma, e soube fazer a política. Ele reinou de 37 a.C. a 4 a.C.
E você vai achar estranho, porque ele reinou até 4 a.C., mas ele estava vivo quando Cristo nasceu. Porque depois, fazendo os cálculos, se descobriu que não era bem o ano 0, quando o ano que Cristo nasceu. Isso vem depois, né? Depois fizeram os cálculos de novo e descobriram que Jesus nasceu um pouco antes dele ter nascido. Não foi bem isso. Mas ele nasceu um pouco antes da datação que a gente usa até hoje. Por isso que a história é mais exata nesse sentido, né? No primeiro ano de reinado, ele executou 45 dos nobres de Jerusalém que faziam parte da oposição. Ele tinha 3 ou 4 grupos de oposição, e um deles eram os nobres, os aristocratas, os ricos de Jerusalém, que favoreciam um outro líder lá local. E logo no primeiro ano ele executou 45 só para dizer a que ele veio, né? Mas não parou por aí. Mais tarde ele mandou executar o tio José, a esposa predileta Mariane, os filhos dela, porque ela é o segundo casamento, Aristóbulo e Alexandre, a sogra, mãe da Mariane, Alexandra, e Hircano II, entre outros. Todo mundo sabia quem era Herodes. E ele já estava mais no final do reinado, quando Jesus nasceu. Ele não tinha escrúpulos. E é por isso que agradava a Roma, porque ele mantinha a ordem com mão de ferro. Ele tinha uma polícia secreta, política, em Jerusalém, que ficava lá descobrindo tudo o que estava acontecendo. E é por isso que ele ficou sabendo também dos sábios que chegaram do Oriente. Ele tinha olheiros, ele tinha informantes em toda a parte. Mas esse Herodes, ele é uma ameaça real. Não é brincadeira. É sério. Ao mesmo tempo em que Herodes está lá com todo esse poderio e a chancela de Roma, né, o apoio do imperador, com exército, com riqueza, com servos, um monte de esposa, ele é uma pessoa extremamente insegura. Pessoa com medo da sombra, para matar uma parte da família dele inteira, né, um por um, ele deve ser uma pessoa que tem medo da sombra. Talvez parecido com aquele banqueiro que morreu asfixiado porque estava lá num lugar tão fechado, tão hermético, que quando quem chegou do lado de fora quis salvá-lo, dizendo incêndio, fogo, fumaça, ele pensou que era um complô para pegar os tesouros, o cofre que estava lá dentro, e morreu asfixiado, porque não abriu para ser salvo. Você conhece a história, né? Um dos irmãos Safra. Esse era Herodes, medo da sombra. Medo da sombra. Perigoso. E exatamente quando Herodes está com esse poderio todo que nasce Jesus e chegam esses magos do Oriente dizendo: onde é que está o rei que nasceu? Agora, Herodes era suficientemente letrado nas coisas dos judeus para saber que havia profecias da vinda de um Messias. Mas, como um político, ele sabia que ele não podia dar um passo em falso, porque qualquer levante, qualquer insurreição, qualquer comoção social, e isso acontecia com frequência naquela época, o seu próprio lugar a sua função estaria correndo risco sério. Porque assim como Roma o apoiava, podia, num piscar de olhos, removê-lo. Então, esse era Herodes, uma ameaça real. Para os romanos, o grande Herodes o Grande, um rei vassalo confiável e competente, um patrono das artes que investia, um campeão da lei e da ordem romana, naturalmente, mas para os judeus um tirano, um opressor sanguinário, um ladrão do povo e um pagão hipócrita que fazia um jogo duplo, e ele tinha um apelido assim popular, derrogatório, meio judeu. Meio judeu. Judeu pela metade. Esse é o apelido. O judeu pela metade, porque ele era indumeu, ele era descendente de um povo vizinho. Ele não era 100%, mas ele queria fazer o tipo. O
O que é interessante é que enquanto esse rei inseguro, poderoso, sanguinário, está sentado naquele trono, nasce o verdadeiro rei. Aonde? Nasce numa estrebaria, num lugar onde guardam os animais. Eu não sei se você já visitou museus, aqui no Brasil também, né? lá em Petrópolis, no Museu Imperial. Quem que já foi lá no Museu Imperial em Petrópolis? Você vê lá o berço, né, de Dom Pedro II, né? E brasileiro, né? Quer dizer, o imperador brasileiro não é tudo isso, né? Se você anda por aí, né, e você vai, né, nesses museus que tem, especialmente na Europa, e você vê aonde essa turma nascia, onde ela dormia, né? Quantas pessoas para cuidar. E, no entanto, o verdadeiro rei está nascendo numa vila chamada Belém, pertinho de Jerusalém, pertinho, não era longe. E num lugar totalmente despojado, uma situação humilde. Ele que tinha legiões e legiões de anjos o servindo na glória eterna, se encarna, se torna em forma de ser humano, que ele criou. Ele se limita, se esvazia, num certo sentido, abre mão desse poder, assume a forma de um bebê. Tem que crescer, tem que ficar adulto, vai levar tempo, vai ter que... tudo que todo mundo passa. Fome, choro, prego, martelo que bate no dedo na carpintaria do pai, tudo que um mortal passa, Jesus vai ter que viver. Que contraste de reis. Herodes tinha tudo humanamente falando, mas era uma pessoa insegura, sanguinária, com medo da própria sombra. E esse bebê, indefeso, num lugar não adequado, sem nenhuma proteção, ele é Deus, homem. O que Herodes não percebeu, os magos, evidentemente, entenderam. Porque quando eles chegam, depois de ouvirem, eles seguem o seu caminho, depois de conversarem com Herodes, encontram novamente essa estrela, entram na casa, vem o menino, e a primeira coisa que a Bíblia fala é que eles se prostram e adoram o menino. Interessante que no meio dessa ameaça tem alguém que percebe o que está acontecendo. Não somente os magos, a gente já viu também que os pastores, né, chegam lá dos campos e ficam maravilhados quando verificam que o que os anjos anunciaram realmente aconteceu. Os próprios pais, né? O dono da estalagem, que afinal de contas estava vendo toda aquela movimentação lá na sua propriedade, a Bíblia não fala muita coisa sobre ele, mas ele estava lá e chegando a algumas conclusões. E se você quiser saber talvez uma possível conclusão do dono da estalagem, venha dia 14, o dia 15, porque você vai ouvir isso de forma cantada. Mas eu não vou falar mais. E convide os seus amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, da escola, tragam convidados. 14, sábado à noite, 20 horas, 15 de manhã, às 11 horas. Domingo que vem, sábado que vem. Os magos perceberam o que estava acontecendo. Eles se enchem de júbilo, eles se prostram, eles adoram e dão àquele bebê, né, os seus pais, presentes de rei, ouro, incenso e mirra. Provavelmente algo que foi usado durante a criação de Jesus e dos irmãos, porque aquilo vale dinheiro, aquilo é precioso. E eu imagino que José deve ter, Maria, usado isso como uma provisão para poder até usar na criação dos seus filhos, né? Consertar um telhado que está quebrado, alguma coisa assim. Eu não sei exatamente como é que é, estou especulando, mas esse é um presente de muito valor. Ouro, incenso e mirra, especialmente o ouro e a mirra. Agora, um outro personagem que aparece é José, porque ele também está vivendo esse momento de ameaça, né? Ele está lá, e ele é o chefe da casa. Ele é o responsável por aquela mãe que acabou de ter e o bebê. Acabou de ter um bebê e os dois, ela ainda
se recuperando, né, do parto, necessitando de descansar, de ganhar novamente saúde, reforço físico, e um bebê que precisa de tudo, né? E José, então, é aquele que é advertido em sonho para não, os sábios, para não voltar. A Herodes e José é advertido em sonho para levar Maria e Jesus fugindo para o Egito. Nós pulamos aqui, mas na realidade ele se levantou, versículo 21 do capítulo 2, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de... voltando um pouquinho. Como é que está aqui? Você volta. Ele se levantou, versículo 14, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito e ficou lá até a morte de Herodes. Entende? A ameaça era real. José não perdeu tempo, ele não ficou fazendo uma reunião com Maria para ver se eles iam ontem, hoje ou amanhã, e se tinha dinheiro para a viagem. Eu não sei como é que foi, mas deve ter sido numa carreira. Ele entendeu que a ameaça era real. E ele foge. Interessante isso, nós vamos ver daqui a 2 domingos, né? O papel do Egito na vida de Jesus. E é um papel também que foi algo semelhante que aconteceu com o povo de Israel no passado. Mas eu não vou entrar não vou elaborar muito essa questão, mas normalmente o rei vai para o palácio. Né? E aqui parece que a história está invertida, né? Tem um usurpador no trono de Davi, um cara sanguinário, violento, assassino, e o verdadeiro rei está fugindo. Como é que é isso? E uma outra coisa acontece aqui, que parece que não bate muito bem. Porque um anjo alerta José num sonho para fugir. Mas por que Deus não mandou um anjo falar num sonho para cada pai, para cada mãe das crianças, das famílias que tinham meninos de 2 anos para baixo em Belém, nas proximidades? O anjo foi, o alerta foi só para José. E é por isso que, quando nós lemos aqui o texto, quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ele ficou furioso, mais uma vez, e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades. E ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Isso é uma citação de Jeremias. Uma das preocupações de Mateus é mostrar como é que as profecias do Antigo Testamento se cumpriram no Messias, em Jesus. E essa é uma outra profecia de Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. É interessante essa menção. Por que essa Raquel aparece aqui do nada? Essa profecia citada por Mateus. Raquel é uma das mães do povo de Deus, né? Ela é a esposa de Jacó. Sara, quem mais? As 3, Sara, vamos ver. Rebeca e Abraão, Isaac e Jacó. Elas são consideradas as 3 mães de Israel. E ela teve um filho chamado José. E o segundo filho se chamou Benjamim, mas esse não foi o nome que ela deu para ele. Ela deu o nome para o filho quando ela estava morrendo. Ela morreu no parto. Foi um parto muito difícil. E o nome que ela deu para o segundo filho, que era o menino dos olhos de Jacó, você se lembra do caso de José, pedir para eles trazerem Benjamim, né? E o pai não queria deixar porque já tinha perda do José, ele achava que tinha perdido José. Enfim, o nome original de Benjamim era Benoni, que significa filho da minha aflição. Raquel era uma mulher que na história de Israel era vinculada a sofrimento, a perda, a morte. No caso aí, o filho sobreviveu, mas ela perdeu a vida. E ela é trazida nessa profecia para esse momento da história de Israel.
Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos. Aí não é mais ela que morre, mas os seus filhos que estão morrendo, seus descendentes. E recusa ser consolada, porque não mais existem. Eu não sei se você, mãe, aqui já teve alguém, uma mãe presente aqui já teve a experiência de perder um filho. Perder um filho pequeno, perder um filho com doença. Recentemente, isso acontece toda hora, mas me chamou a atenção, nas últimas semanas, um menino de 5 anos, na cidade de Alvorada, no Rio Grande do Sul, que morreu, uma criança na realidade, morreu com uma bala perdida, uma perseguição de policiais e bandidos. Ou o Caio, em Bangu, menino de 8 anos, o avô amarrou o tênis dele, o chuteira, como terça e quinta ele sempre saía para o treino de futebol, queria ser um grande jogador de futebol, e ele saiu de casa, 8 anos, não voltou. Não voltou porque ele passou em frente de um fórum, e havia uma tentativa de libertação de presos que estavam indo para o fórum para ser julgados naquela hora, e no tiroteio uma bala acertou e ele morreu na frente da avó. Eu não sei se nós entendemos o que é o sofrimento, o que é a dor de alguém que perde alguém de uma forma violenta, de uma forma brutal, de uma forma dolorosa. Aqui muitas mães perderam seus filhos. Pode imaginar naquela cidade, choro em todos os lugares, as famílias. Talvez não é muita gente, a gente não sabe quantas crianças morreram. Podemos especular, mas para aquelas famílias, uma já foi suficiente, já foi muito. Dor, dor. Raquel chora. E hoje há muita Raquel chorando. E você, embora que não seja talvez o seu caso ou o meu caso especificamente igual ao dessas mães ou esses casos que eu citei, mas nós também, nessa vida, neste mundo, temos momentos em que nós somos confrontados com experiências de violência, de brutalidade, de algo que causa perda na nossa vida. Nós experimentamos isso. Todos nós. Ninguém está imune a isso. Ontem nós tivemos contato com um número enorme de crianças que vivem uma realidade de violência no dia a dia. Nós também. Mas eles vivem o efeito da violência de uma maneira que nós não conhecemos. Porque a maioria dos meninos, irmãos dessas crianças, que hoje talvez tenham condição de chegar até escola média, eles chegam até um patamar, e como disse um amigo meu recentemente, o que acontece quando você pega um motor de Mercedes e põe num Fusquinha velho, com pneu careca? Nós estamos, a população está comprando mais, está viajando mais, tem televisão. Tinha uma academia lá na rua que nós passamos, chegando lá, na escola grande. Mas chega um momento que bate no teto, porque são filhos da violência, filhos de uma situação que não dá a oportunidade deles serem incluídos no mercado de trabalho. Há discriminação, baseado em pele, baseado em onde você mora, baseado em seu pedigree, seu sobrenome. É a nossa realidade. Essa é a nossa Raquel. É isso que acontece em São Paulo. E aqui é que nós vivemos. E Deus não nos colocou aqui para celebrar esse Natal e ficarmos alheios às lágrimas dessas avós, desses avós, dessas mães, dessas crianças, como uma delas que disse assim: cadê sua mãe? Não está. Cadê sua avó? Está doente em casa, não pode me trazer. Cadê seu pai? Eu não tenho pai. Raquel está chorando. Nesse Natal, Raquel está chorando.
E esse é um lado sombrio do Natal. Está lá. Um menino foi poupado. Todos os outros morreram. Um menino escapou. Os outros não. Uma família pôde criar o seu filho. As outras perderam o seu filho. Nós podíamos parar aqui, né? E ficar pensando, e agora? Como é que a gente resolve essa história? Como é que a gente dá sentido a isso que nós vivemos ainda no nosso mundo? Como? O texto de Jeremias 31, que é citado por Mateus, ele não é citado por completo. O versículo seguinte, versículo 16, 31, 15 é o citado que eu li. O versículo 16 descortina para nós um horizonte. Assim diz o Senhor, contenha o seu choro para Raquel e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado. Interessante, né? Porque é Deus que intervém. É Ele que entra na história. É Ele que faz a obra. Ele não diz, espere, vamos ver o que vai dar. Pensamento positivo. Não, você não pode desistir. Que são as coisas que a gente fala e ouve o tempo todo. Seja homem. Eita. Homem não chora? O Sérgio chorou lá. A gente chora assim. Contenha o seu choro e as suas lágrimas, não porque você tem que ser forte, porque o seu sofrimento será recompensado. Eu vou agir, eu vou intervir, eu vou entrar na história. E Deus entra na história. Deus entra na história. O bebê Jesus foi poupado da brutalidade de Herodes, para mais tarde sofrer brutalmente na cruz. Ele foi poupado quando era um bebê, para cumprir o plano de Deus e depois morrer no nosso lugar, por todos nós, por toda a humanidade. Na realidade, Deus não estava sendo injusto. Deus ia fazer justiça plena nele mais tarde, na hora certa, do jeito certo, conforme o plano de Deus. O único menino que escapou de Herodes é o único capaz de enxugar as lágrimas de Raquel. Se Jesus tivesse sido morto com os outros meninos de Belém e dos arredores, hoje, nem eu, nem você, nem nenhuma Raquel de todas as gerações teriam as suas lágrimas enxutas. Nós viveríamos no niilismo, nós viveríamos simplesmente num existencialismo absoluto, sem sentido na vida, sem razão para viver, sem rumo, sem futuro, sem nada, sem esperança. Mas porque aquele menino foi poupado, ele pôde mais tarde sofrer e receber da mão de Deus o impacto do castigo, que era nosso e que hoje nos traz a paz. Que contraste entre Herodes, o rei que tinha tudo, mas tinha medo da sombra, inseguro, não era riqueza, não era o exército, não era o poderio, não era a proteção do imperador, a aliança política, não era nada disso. Não era o seu investimento nas artes, não eram as construções de grandes prédios, não só em Jerusalém, mas em muitos outros lugares. Algumas das construções estão lá até hoje para serem visitadas, imponentes, inclusive o templo de Herodes, que foi a reconstrução do templo de Davi. Mas nada disso serviu para preencher no coração daquele homem aquele vazio. Ele estava lá, tinha tudo,
mas não tinha nada. E não tinha o principal. Ele conhecia, ele vivia no meio dos judeus, estava familiarizado com as profecias, mas se sentiu ameaçado por um bebê. Que contraste com aqueles sábios que vieram de longe, com pouca informação, uma estrela diferente, que algum escrito do tempo de Daniel, algo que nós não temos nem acesso hoje, mas alguma coisa existia lá, e que eles conheciam. E o dia chegou, e eles falaram, opa, é agora, nasceu o rei, precisamos ir lá. Que diferença daquele bebê que, indefeso, desprotegido, despojado, numa manjedoura, num estábulo. Ninguém era senão o próprio Deus. Que segurança aquele bebê tinha nas mãos de pais humanos que tiveram que fugir para o Egito de noite. Muito pouca proteção, né? Todo o perigo do mundo. Olha só. Mas é assim que a nossa vida é. Nós vivemos num casulo furado. Nós vivemos numa pseudo-proteção, numa bolha que não existe. Porque a bala perdida pode nos atingir ou atingir alguém da nossa família. E nós estamos sujeitos à violência a qualquer momento. Talvez a gente consiga viver de uma forma a manter a violência só na tela da televisão ou no jornal. Um pouco mais. Mas o convite de Deus para mim e para você nesse Natal, primeiro é olhar ao redor e ver que existem Raquéis. A dor no nosso mundo. A perda. E isso faz parte do Natal. Foi por isso que Jesus veio. Olha para as coisas como elas são. Mas em vez de dizer, não, eu não posso pensar nisso porque me deprime, você pode falar assim, essa é a realidade. Mas alguém sobreviveu à matança dos inocentes, como inocente foi para a cruz. Para resgatar a minha esperança para o meu mundo, para a minha geração, para os meus filhos, para a minha família, para mim, para o meu casamento. Alguém tomou meu lugar. E abriu, descortinou um futuro de esperança. Que começa com consolo aqui e agora. Que começa com dar presentes e ouvir de uma criança, obrigado. De poder pegar um bebê no colo. E aqueles que estão trabalhando lá no dia a dia, a turma que está lá, no batente, né? Eu falei com a Célia, que é responsável, uma das voluntárias lá, que está lá há 4 anos. Que coisa bonita. Ela, marido, os filhos, todo mundo envolvido. Eu falei, a gente vem aqui hoje, mas você está aqui todos os dias. O mérito é seu. Você faz a parte mais difícil. Nós entramos e nós saímos. Isso é Natal. Nós temos que ver o mundo dessa forma. Mas por outro lado, ao mesmo tempo, quando nós olhamos para aquele bebê na manjedoura indefeso, deitado em panos em cima de uma palha, fugindo de noite, levado por um casal de jovens, praticamente adolescentes, para um lugar para ficar protegido de um rei sanguinário maluco. Toda a proteção que ele tinha. Tudo que seus pais podiam fazer é fugir. Mas ali, naquele lugar, com todo perigo, com essa proteção tão fraca, tão débil, ele estava cercado. Ele estava protegido. Porque para o bebê Jesus só importava estar no colo de sua mãe. Mamar e dormir. Sentir o calor dela. Sentir o carinho de sua mãe. E é exatamente isso que Deus quer fazer comigo, com você e com todas as pessoas da nossa geração. Escute essas palavras aqui agora, aqui
vão ser cantadas. Queria convidar você agora a exercitar essa fé que a gente encontra numa criança. Em dois sentidos. Em primeiro lugar, se você ainda não fez, ou se você está no momento de tomar o controle da sua vida nas suas mãos e confiar em qualquer coisa que não seja Deus. Num mundo de ameaça, numa sociedade violenta e corrupta, correr para Jesus, correr para esse Deus, correr para o colo dele, receber o abraço dele. E mesmo se sentindo completamente indefeso ou indefesa, e nessa hora, ter a noção clara de como diz o apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Roma: ninguém, nada, no presente, no futuro, no céu, na terra, embaixo da terra, no mar, qualquer coisa, entidade, poder, pode nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Corre para Ele nessa manhã. A ameaça é real. Raquel está chorando. Mas aquele que foi poupado quando nenê é o único que pode consolar, que pode restaurar a esperança, que pode dar rumo à nossa vida, que pode tirar da gente o medo de morrer. É esse bebê que foi poupado, mas que depois não foi poupado na cruz. E em segundo lugar, coloque-se na mão desse Jesus que não é um bebê, que não é um menino, é o Deus dos deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e se apresente e diga: Senhor, eu quero ser um instrumento teu, um veículo de consolo, de esperança, do toque da tua graça e do teu amor para a minha geração. Mostra para mim alguma Raquel, alguém que está sofrendo, alguém que perdeu, alguém que passou por violência, alguém que está sofrendo a perda de algo muito precioso. E me ajuda a ser a tua mão, o teu gesto, o teu carinho, o teu ombro, a tua lágrima e a tua esperança para essa vida.
Senhor, ajuda-nos a sermos uma comunidade não de avestruzes que enfia a cabeça na terra e que detestam pensar em problema, mas pessoas que estão com os olhos abertos, o coração dilatado, que amam o mundo como o Senhor ama e que se coloca nas tuas mãos para ser instrumento e vaso de bênção, hoje, desde agora e para sempre. Amém.